Fala, meus amigos, qual é a boa? A boa é essa daí. Estudar o conservadorismo, o que temos feito durante toda essa série de vídeos. Nós já vimos as mudanças ocorridas no Ocidente desde o fim da Idade Média, passando pela Idade Moderna e chegando na Idade Contemporânea. Nós vimos tudo aquilo que desencadeou e o que aconteceu no primeiro ano da Revolução Francesa. Nós entendemos como funcionava a visão crítica de Edmund Burke no episódio passado. Esse que está aqui em cima, caso você tenha perdido. E agora é hora de observar tudo o que ocorreu no restante da Revolução e sempre comparando com o que Burke escreveu em seu livro Reflexões sobre a Revolução na França. E eu te adianto, cara, o Burke gabaritou. Ele acertou e previu tudo o que ocorreria apenas observando o início das movimentações da Assembleia Nacional Constituinte da França. Então, se Vossa Excelência não está inscrito no meu canal, eu peço encarecidamente, dá aquela força. Preciso muito da sua ajuda para fazer esse canal conservador crescer, beleza? Então, por favor, se inscreve, curte, comenta a sua opinião e compartilha com a rapaziada, beleza? Então se segura aí que depois da vinheta a gente volta. Muito bem, senhores, a primeira coisa que a gente tem que falar é que esse livro aqui, o livro de Edmund Burke, As Reflexões sobre a Revolução na França, foi escrito em 1790. Então todos os fatos aqui citados serão posteriores a essa data, mesmo porque o que foi anterior a essa data nós já vimos nos outros vídeos. E a primeira coisa que nós temos que entender é o que aconteceu com o rei Luís XVI. Imagine só, o cara que era soberano de uma nação com poderes absolutos foi obrigado a ceder e reconhecer a legitimidade da Assembleia Nacional. Até aí, beleza. Pensava-se que ali se criaria uma monarquia constitucional, com separação de poderes nos moldes em que Montesquieu havia sugerido em sua obra. Mas a Assembleia simplesmente retirou todo o poder do rei e o utilizava como testa de ferro, como fantoche, para emitir decisões para confisco de propriedades privadas, por exemplo, para prisões arbitrárias, para aumento de impostos e etc. Quando chegava a ordem arbitrária de confisco de propriedade de alguém, ou uma ordem de prisão, quem tinha ordenado isso na sua origem era a Assembleia Nacional, mas no papel constava o selo e a assinatura do rei, porque agora ele era obrigado a isso. O resumo da ópera, para o vídeo não ficar com 40 minutos de extensão, é que o cara já era tratado de forma velada como prisioneiro e arquitetou uma fuga e uma coalizão estrangeira para invadir e tentar derrubar os revolucionários e conquistar de volta o poder que ele tinha antes. Na hora que ele pegou a esposa, Maria Antonieta, caiu no cerrado, ele foi interceptado, preso, posteriormente julgado pelo tribunal revolucionário, condenado, guilhotinado, enquanto os revolucionários gritavam "Viva a França, viva a Revolução!". Da prisão até a execução foi de junho de 1791 até janeiro de 1793. Após a sua execução, a sua cabeça ficou exposta na cidade de Paris. Vamos ver então o que Edmund Burke disse anteriormente sobre isso. Na página 295 do meu exemplar ele diz: aqueles que servem o rei são motivados a agir por uma única razão natural, por um medo de tudo, exceto de seu senhor. Suas funções de coerção interna são tão odiosas como aquelas que ele exercita no Departamento de Justiça. Se se deve dar assistência pública a algum município, a Assembleia dá. Se se devem enviar tropas para obrigar aquela população a obedecer à Assembleia, o rei é quem executará a ordem e, em toda e qualquer oportunidade, ele acabará salpicado com o sangue de seu povo. Na página 298 ele diz: uma condição desprezível não é a condição para um príncipe. É melhor livrar-se dele de uma vez por todas. E irão. Na página 320 ele diz: não são eles, mas sim o rei que é o instrumento. Um rei não é deposto por partes. Se ele não é tudo no comando de um exército, então ele não é nada. Já mudando de assunto, vamos a outro ponto que Edmund Burke abordou no seu livro. Na página 133 do meu exemplar, ele diz o seguinte:
Logo veriam que meios ilícitos, uma vez tolerados, rapidamente tornam-se preferidos. Eles apresentam um atalho para o objeto, ao invés da alta estrada das virtudes morais, justificando perfídia e assassinato com o benefício público. Esse benefício público logo se tornaria o pretexto, e perfídia e assassinato o fim, até que a rapacidade, a malícia, a vingança e um medo mais terrível do que a vingança pudesse saciar seus insaciáveis apetites. E o que aconteceu na França, então? Primeiro nós temos que falar sobre a criação do Tribunal Revolucionário, que inclusive julgou e condenou o rei Luís XVI a perder a sua cabeça, com a formação de 2 comitês. O Comitê de Salvação Pública, que era a formação da Guarda Nacional, que seria o exército daquela nação, e o Comitê de Salvação Nacional, que era a organização de dentro da França contra os contra-revolucionários. A ideia por trás disso tudo era que o Comitê de Salvação Pública acabaria com um inimigo internacional, estrangeiro, e o Comitê de Salvação Nacional acabaria com as revoltas de dentro da França. Eram comitês em que a própria acusação partia daquele que julgava. Algo um pouco semelhante com o que nós vemos atualmente, né? Mas não parou por aí. Um dos revolucionários e membro da Assembleia Nacional, José Ignace Guillotin, que era médico, inventou um acessório que seria muito utilizado dali por diante. Com o intuito de executar as pessoas de forma mais rápida, limpa e humana, ele criou a guilhotina. Sim, meus amigos. E essa guilhotina cantou, viu? Todos os que não concordavam ou simplesmente não apoiavam todas as políticas e abstrações filosóficas totalitárias dos revolucionários eram denunciados ao tribunal e corriam sérios riscos, de perder a cabeça. Existe uma diferença de cálculos dependendo da linha histórica a ser contabilizada, mas estima-se que apenas no período de radicalização de Robespierre, de 11 meses entre 1793 e 1794, de 20 a 40 mil pessoas foram executadas na guilhotina, apenas nesse período de 11 meses, tá? Não estou nem contando a Revolução inteira. Isso nos dá uma média diária de 60 a 120 pessoas executadas na guilhotina em praça pública. Edmund Burke dizia que a autossuficiência e a arrogância pessoais, as acompanhantes garantidas de todos aqueles que nunca experimentaram uma sabedoria maior que a própria, usurpariam o tribunal. Claro, não haveria leis precisas estabelecendo razões invariáveis de esperança e medo que manteriam as ações dos homens em um determinado curso ou que os encaminhariam para um determinado fim. Também é necessário falar que após a execução do rei, os jacobinos tomaram o poder da França e os girondinos se retiraram do mesmo governo. A partir daqui, os jacobinos, aqueles que eram os revolucionários mais radicais, liderados pelo Robespierre, o incorruptível Robespierre, criam o período de terror citado anteriormente. E a partir daqui nasce o totalitarismo, que seria imitado posteriormente em diversos pontos da história, onde o poder pertence a um partido único e todos aqueles que pensam diferente são taxados de algum nome, rotulados, perseguidos e aniquilados, como aconteceu na Alemanha nazista, na Itália fascista, na União Soviética comunista e na também comunista China. Esse período na França foi marcado por radicalismo e mortes. Também ficou marcada por um período em que os radicais vandalizavam todo o patrimônio público que fizesse qualquer menção ao passado monárquico da França. Eles estavam dispostos a passar uma borracha permanente naquilo que era a origem daquele povo, que era a origem deles, tentando criar do zero uma sociedade igualitária baseada nos conceitos abstratos da filosofia racional dos enciclopedistas e dos românticos russonianos. Mudaram o calendário, mudaram os nomes das ruas, das praças, e impunham uma mudança cultural profunda, procurando reconstruir os preceitos do homem do zero. Isso te lembra alguma coisa? Jean Paul Marat, um dos arautos revolucionários mais violentos e conhecidos daquela época, era dono de um jornal, o L'Ami des Peuples,
O Amigo do Povo em tradução livre. Tentei falar em francês, não sei se ficou certo, mas só pela tentativa já vale teu like, beleza? Nesse jornal em que ele promovia diariamente as suas ideias, ele tentava sempre incutir no povo a mensagem de destruição e esquecimento da história anterior à Revolução na França. E sobre isso, Edmund Burke falou o seguinte: quando todas as fraudes, imposturas, violências, rapinas, queimadas, assassinatos, confiscos, papéis moedas obrigatórios e todo tipo de tirania e crueldade utilizadas para fazer e defender esta revolução tiverem o seu efeito natural, isto é, chocar os sentimentos morais de todos os espíritos virtuosos e sóbrios, os cúmplices deste sistema filosófico vão imediatamente arranhar suas gargantas em uma declamação contra o antigo governo monárquico da França. Quando estes tiverem denegrido suficientemente este poder deposto, em seguida vão argumentar como se todos aqueles que desaprovam seus novos abusos devem naturalmente ser partidários dos velhos, que aqueles que reprovam seus esquemas brutos e violentos de liberdade devem ser tratados como defensores da servidão. Admito que suas necessidades os obriguem a esta fraude vil e desprezível. Não pode reconciliar os homens a seus trabalhos e projetos, senão a suposição de que não há uma terceira opção entre eles e uma tirania tão odiosa quanto as fornecidas pelos registros da história ou pela invenção dos poetas. Esta tagarelice mal merece o nome de sofística. Sobre o terrorismo imposto por Maximilien de Robespierre a todos os que discordavam das práticas do Partido Jacobino, é necessário falar que o seu amigo e parceiro de revolução, Danton, defendia uma amenização na radicalização violenta do líder jacobino, propondo uma moderação no exercer do governo. Ele, então, Danton, é mandado para a guilhotina pelo seu próprio amigo Robespierre. Logo depois disso, a parte dissidente dos jacobinos se juntam aos girondinos e dão o golpe conhecido como 9 de Termidor. E é a vez de Robespierre, sim, ele vai experimentar do seu próprio veneno e perder a cabeça em praça pública também. A França, mais à frente, experimentou uma amargura muito grande, porque o povo estava em uma situação econômica e social muito pior do que a que gerou a Revolução Francesa. Tantas mortes, tantas barbáries realizadas com a promessa de alcançar a igualdade, a liberdade e a fraternidade, e simplesmente a vida do francês estava cada dia pior. Com isso é inaugurada a terceira fase do período da Revolução Francesa, chamada de Diretório, onde as conturbações sociais são extremamente fortes. Meu amigo, o pau quebrou naquela época. Era ex-nobre contra burguês, burguês contra sans-culotte, mais mortes, mais inflação, mais pobreza. Tudo isso fez com que a França entrasse em uma grave, severa e profunda crise de identidade. E aí nós vamos ler o que Edmund Burke escreveu antes de tudo isso acontecer. Ante a fraqueza de um tipo de autoridade e a incerteza de todas as outras, os oficiais de um exército permanecerão por algum tempo amotinados e cheios de facções, até algum general popular que entenda a arte de conciliar a soldadesca e que possua o verdadeiro espírito de comando atraia os olhos de todos os homens sobre ele. Os exércitos vão obedecê-lo por conta própria. Não há outra forma de garantir a obediência militar nesse estado de coisas, mas no momento em que este evento acontecer, a pessoa que realmente comanda o exército será o seu mestre, o mestre do seu rei, o que não significa muita coisa, o mestre da sua assembleia e o mestre de toda a sua república. Sim, meus amigos, Edmund Burke, uma década antes, previu a ascensão de um general que em 18 de Brumário, ou seja, 9 de novembro de 1799, invadiu a Assembleia Nacional Constituinte, colocou um ponto final nessa balbúrdia que era o Estado francês e tomou o poder para si. De quem eu estou falando? Napoleão Bonaparte. Pois é, gente, eu passei superficialmente tanto pelas previsões de Burke quanto pelos fatos ocorridos durante a Revolução Francesa. Isso daqui que eu falei é só a ponta do iceberg, tá? Se você tem curiosidade,
recomendo muito que você leia tanto Reflexões sobre a Revolução na França de Burke, quanto O Antigo Regime e a Revolução de Alexis de Tocqueville, ou algum outro livro sério sobre a época da Revolução. Esse vídeo aqui é só uma amostra grátis do que o conservadorismo de Burke previu e de quanto sangue, fome, tristezas e desrespeitos poderiam ser evitados se o conservadorismo inglês, baseado na prudência, na história, nos usos consagrados e nas preconcepções, fosse colocado em prática para reformar a nação francesa. Entenderam? No próximo vídeo da série, nós veremos o que é o utilitarismo de Jeremy Bentham e alguns conservadores que marcaram época logo após a Revolução Francesa. Então, se você gostou, cara, curte o nosso vídeo, comenta aqui a sua opinião, se inscreve no canal, cara, ativa esse sininho aí, quero que você sempre participe do debate. E manda esse vídeo pro teu amigo para ele participar também, beleza? Eu agradeço demais a sua paciência e companhia até aqui e eu desejo que Deus te abençoe e até a próxima.